Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em paz aí na sua casa. Eu sou o Fábio Lacerda e esse aqui é o nosso podcast Pode Crer, aqui pela Rede Super de televisão, e o nosso principal convidado é você. Por isso que eu quero que você fique à vontade, seja muito bem-vindo, você que assiste pela Rede Super, você que assiste pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Eu quero que você participe, mande aqui as suas sugestões, mande aqui se você está gostando, mande aqui as suas críticas. Todas as suas palavras serão muito bem-vindas aqui no nosso programa. Hoje um dia muito especial. Recentemente passou o Dia das Mulheres, né, que nem deveria existir, porque Dia das Mulheres é todos os dias. Mas enfim, temos um dia específico para a gente lembrar e comemorar e parabenizar todas as mulheres que fazem um papel importantíssimo na história da nação. E hoje nós estamos entrevistando uma mulher. Nós estamos entrevistando a Carolina Alves. Carolina, 19 anos de idade. Abreu, desculpa, a Carolina Abreu. A Carolina, 19 anos de idade, com um currículo desse aqui. 29, pastor. 29, carinha de 19. Gente, eu fiquei assim, impressionado com o tanto de coisa que você faz e que você já fez. Eu não ia perguntar a sua idade, que eu jamais faço isso. Mas como você já falou, com 29 anos de idade. Eu fiquei impressionado. Você desculpa, eu errei o seu nome, não é que eu não sabia, não é que eu não uso óculos para gravar, porque reflete muito a lente. E eu estou com 43 anos de idade e o tempo chegou para mim. Vai chegar para você também. Então, tudo que eu tenho que ler, ou eu tenho que afastar muito, ou chegar muito perto, mas maravilha. Olha, você é especialista em marketing, né? Por mais que já tenha 30 anos aí, mais ou menos 20 e poucos anos, não me lembro quando chegou a internet para nós, assim, que a gente ouviu falar de internet, eu me lembro, eu deveria ter uns 13 anos de idade, 12 anos de idade, que um professor explicou o que era a internet dentro da sala de aula. Ele desenhou um computador e vários computadores, explicou, ó, a internet vai ser isso aqui. Nós não conseguimos nem compreender o que ele estava falando, né? Você tem 29 anos, você é especialista em marketing. Com a sua idade, você pegou um pouquinho da era que não era de internet, que você devia ser adolescente, menor de idade, né? Então, quando você vem para a sua área profissional, já é totalmente da área da internet, né? Você conseguiu ver essa mudança que existiu entre aquele marketing tradicional que não existia, internet, e esse marketing agora que não tem como fazer se não for pela internet? Você conseguiu ver essa mudança ou quando você entrou já era marketing de internet mesmo? Legal, vamos lá. Primeiro, quero te agradecer, pastor Fábio, muito legal estar aqui, muito obrigada pelo convite, a toda a equipe que me recebeu com tanto carinho, a Rede Super também. É muito especial a gente ter um espaço assim, principalmente para mulheres, né? A gente está falando aqui sobre liderança, enfim, estou muito feliz de estar aqui. Que bom, nós também. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, porque a minha geração é justamente essa geração da transição, como o senhor falou, né? Então, posso falar, senhor ou você? Não, aqui. Eu já estou tão acostumada. Me dá essa moral, me chama de você. Então tá bom, combinado, assim fica melhor. Então eu peguei essa transição, né? E é importante a gente falar que a minha atuação principalmente é no setor político, né? Então é no marketing político a minha atuação principal. E essa transição, a gente falando em campanhas políticas, em campanhas publicitárias, isso é muito notável quando a gente pensa que antigamente os políticos faziam campanha majoritariamente em shows, né, em comícios, mas também pela televisão. E a era da internet mudou completamente essa comunicação, a forma de chegar até o eleitor, a forma de os próprios políticos eleitos, os administradores públicos, entregarem os resultados, os seus serviços. Então, foi um desafio, porque quando eu comecei a atuar, estou aí completando 30 anos, eu tenho 10 anos, eu comecei como estagiária,
um pouco mais de 10 anos, com 18 anos ainda no setor político. Então, eu consegui ver muito bem essa transição e ter o equilíbrio de conseguir fazer essa junção daquelas pessoas que estavam no mercado há mais tempo e que tinha, né, aquela prática de trabalho diferente, conversando com a nossa atualidade, que hoje o jovem é mais engajado na política, hoje as pessoas recebem mais informação e querem mais explicação sobre o cenário, sobre aquilo tudo que está acontecendo no país. Sim. Então, trazer essa ideia nova de como comunicar na internet foi um desafio, ainda continua sendo um desafio, porque não é só pensar no como comunicar, ou melhor, o que comunicar, mas como comunicar. Correto. Né? As ferramentas que a gente usa, que todos os dias estão sendo atualizadas, então a gente precisa estar muito atento a isso, e eu acredito que a minha geração veio fazer esse elo dos marqueteiros antigos para essa nova forma de comunicar. Sim. Olha, nós temos uma impressão por tudo que aconteceu na política do passado, né? Porque a maioria dos marqueteiros virou um nome assim popular. Eu quero aqui falar com todo respeito, não quero que ninguém me cancele na internet, nem venha me atacar, porque eu estou falando aqui com ignorância mesmo no assunto, né? Mas quando a gente está na rodinha e fala assim, marqueteiro, a gente sempre pensa numa pessoa picareta, né? Por causa das corrupções que existiu envolvendo marqueteiros, né? Então, o marqueteiro virou aquela pessoa assim, olha, eu vou pegar esse cara aqui que não é uma boa pessoa e gente, de coração, não estou falando de político nenhum específico, nem de um, nem do que ganhou, nem do que perdeu, nem do que candidatou há 20 anos atrás, de nenhum. Mas a impressão que nós tínhamos é assim, olha, o marqueteiro faz o seguinte, ele pega uma pessoa que não sabe fazer pão e ele transforma ela para a população pensar que ela faz pão. Ele nem ensina ela a fazer, não. Mas assim, eu vou fazer o povo pensar que ele faz. Então eu tenho um jeito para isso. Vou colocar ele dentro da padaria, amassando a massa, botar um avental nele, botar ele servindo pão, botar o nome da padaria com o nome dele, soltar uma matéria que ele tem o melhor pão do mundo e tal. Então, o marqueteiro sempre ficou com essa imagem nas rodinhas, no coletivo. Você se considera uma marqueteira? Bom, eu não me considero uma marqueteira porque a minha área de atuação vai muito além do marketing, né? Vai na comunicação como um todo. O marketing é uma das áreas que eu também atuo. Mas é muito importante a gente ter essa ideia, porque aí vai ao encontro daquilo que a gente tem como ética e missão de vida, sabe, pastor? Obviamente já apareceram clientes para mim, né, querendo que eu comunicasse algo que não era aquilo que eu acredito. Né? Então, acho que vai muito da ética do profissional entender assim, porque quando a gente está falando principalmente de um político, ou seja, de um executivo, que o impacto na população é muito grande, né? E a gente está aí falando sobre decisões que impactam a todos nós como sociedade, a gente tem que levar em consideração a nossa ética enquanto profissional em pensar o seguinte, mas será o melhor para a população se ele ganhar? Então, eu já recusei clientes que eu falei, camarada, assim, vai estudar, vai se preparar melhor, vai entender melhor aonde você está entrando, porque o resultado disso é uma representação que você vai ter ou na Assembleia ou na máquina pública, que a gente precisa de pessoas preparadas. Sim. E isso não foi uma ou duas vezes que eu tive esse tipo de conversa, né? De dar uma orientação, olha, quem sabe na próxima, se prepare melhor, né? Então, eu acho que hoje a gente tem pessoas muito capacitadas no mercado e que tem tanto espaço que a gente consegue escolher, digamos assim, porque pensa, aqui em Minas Gerais nós temos 77 deputados estaduais. Quantos não se candidataram? Então, é uma gama de clientes que eu posso escolher com qual trabalhar, então eu vou estar sempre direcionando para aqueles que, de fato, eu entendo que tem o melhor para entregar para a sociedade. Sim. Então, eu ia te fazer essa pergunta, logo na sequência, se você já tinha chegado assim a recusar alguém, né? E se dentro do seu trabalho você pode fazer isso, porque hoje em dia a lacração é tão grande, né? Tudo é discriminação, tudo é bia, é não sei o quê, tudo, né? Que a gente não sabe nem o que fala, né? E eu aqui tomo o maior cuidado porque eu falo, meu Deus, eu não quero criar nenhum problema para a televisão com a minha ignorância. Então eu quero até corrigir aqui que o marqueteiro, né,
Eu não estou falando isso dele, que todo marqueteiro é picareta, não. Estou dizendo que nas rodas, quando se falava em marqueteiro, antes dessa campanha agora, pessoas que foram presas, que eram marqueteiro, que receberam dinheiro e não justificaram de onde veio esse dinheiro e foram para a cadeia e tal, ficou-se essa impressão. Então, não estou falando que isso é. Esse nome, ele existe, ele é uma gíria. Esse nome marqueteiro, existe uma escola para marqueteiro ou não? Isso é um nome só entre vocês? Não, existe uma escola, sem dúvida, escola. né? Há uma graduação em marketing, a minha graduação é em Direito, né? Eu sou formada em Direito, mas eu estudei fora do país, aí eu fui mais direcionada para a área da comunicação que envolve o marketing. Mas há uma formação específica para o marketing, sim. Existe uma formação, então, específica, né? Existe, para os profissionais de marketing. Fantástico. Você se especializou na Flórida, em qual cidade lá nos Estados Unidos? Em Boca Raton. Boca Raton. Isso. Boca Raton. Pouquíssimos brasileiros. Quase Boca nada. Raton, quase nada. Boca Raton. Você se especializou lá e voltou para o Brasil. Você foi lá só para isso, só para especializar? Só para isso, e exato. voltar. E hoje na sua empresa, né? Na sua empresa, aí que eu te falei dessa questão de tudo hoje é discriminação, alguma coisa assim. Você tem essa autoridade, este poder, por exemplo, a gente sabe que no seu último trabalho de campanha, você fez a campanha do Zema, né? Que ganhou, assim, sem chance para o segundo lugar, né? Foi feito um marketing muito bom do Zema e a gente quem teve a oportunidade de conhecer o governador pessoalmente, igual eu tive esse privilégio, sabe que o governador é exatamente como ele aparece no vídeo. Exatamente. Eu acho que é uma pessoa até difícil de moldar, né? De você querer que ele faça alguma coisa Exatamente. que ele não vai fazer, né? Porque é o estilo dele mesmo, né? Tem gente que faz, né? Fala assim, não, aqui, agora você vai falar baixo. E ele vai falar baixo. Fala, agora você pega e explode, ele explode. E eu vejo que o Zema, né? Pelo pouco que eu conheci dele, que ele não é esse cara. Né? Que ele não é, você ia ter que ter um trabalho de mostrar quem ele é mesmo. Exatamente, né? é isso aí. E vocês fizeram um trabalho brilhante, porque ele fez um trabalho brilhante no governo. Isso aqui eu não estou fazendo política nenhuma, a urna comprovou isso aí, a popularidade entre os mineiros comprovou isso aí, mas o trabalho de vocês na internet com ele foi sensacional. É muito legal, pastor Fábio, porque quando eu conheci o governador, né, ainda enquanto empresário, eu tinha recém-chegado dos Estados Unidos, então eu estava muito fresca de novas ideias. E ele foi o primeiro trabalho, assim, maior que eu fui desafiada, muito nova, né? E quando ele me contratou, eu fui uma das primeiras contratações, então ele estava num partido que não usa fundo partidário, então uma verba muito escassa, que não tinha conhecimento da política, do cenário. Eu já tinha um pouco, porque eu já vinha de um histórico que eu trabalhei na Assembleia Legislativa, mas muito nova ainda, né? E aí, quando ele me contratou, ele não tinha chance, ele não era conhecido no meio político, principalmente, né? Ele sempre foi conhecido porque ele é um grande empresário. Mas mais no interior também. Mais no interior. Mais quem andava pelo interior. E na capital ele não era uma pessoa conhecida. Exatamente. E aí, na primeira apresentação que eu fui vê-lo, na hora que eu fiz assim, a leitura dele, primeiro que eu vi que o sotaque dele gerava uma empatia muito grande com o público. Ele se comunicava com o público porque traz aquela proximidade. Foi muito legal a ideia de um homem que construiu uma mega empresa que fatura bilhões por ano, mas ao mesmo tempo o típico mineiro do interior que fala com esse nosso sotaque carregado, né, que tem aquela simplicidade. Então os ajustes de imagem dele foram pouquíssimas, assim. Eu tive que talvez, porque a ideia do político era aquele político de terno e gravata, né, todo sério e tal. E eu falei, governador, a gente vai trazer a sua imagem como o senhor
senhor é, a gente não vai transformar isso, a gente não vai mudar isso. E ele usa a camisa aqui dobradinha, que é a ideia de mãos à obra, mãos ao trabalho. Tem ali o Apple Watch, que traz também a ideia do esporte, que é muito presente, a disciplina do esporte na vida dele. E talvez os ajustes que a gente precisou fazer foi assim, tirar um pouco da vestimenta do interior, né, aquele tanto de camisa xadrez que ele usava ali, coisas mais largas assim, para evidenciar um homem com mais vitalidade, com aparência mais limpa, digamos assim, limpa no sentido de trazer confiança para o público, né? Então, ajustes de imagem foram muito poucos. A gente não quis transformá-lo num político padrão, né? Não, o senhor vai ser quem você é. E nem exagerar o jeito dele, né? Fazer ele ficar exato. estereotipado. Né? Também. Então, assim, ele transita em ambientes, né, de pessoas renomadas, né? Ele vai em tribunais, vai em ambientes que ele precisa estar com terno, uma coisa, né, mais... que não é o dia a dia dele. O dia a dia dele no trabalho, se você já reparou, ele usa uma camisa, assim, com a bandeirinha de Minas. Sim. E ele fala, Carol, um dia ele falou comigo, a vida inteira eu trabalhei na minha empresa usando uniforme igual todos os meus colaboradores. E aqui no governo, eu sou um colaborador, eu sou um servidor. Então, eu quero me aproximar das pessoas, porque eu não quero estar aqui de terno e gravata trazendo um distanciamento. Eu quero mostrar que eu estou trabalhando tanto quanto todos os servidores. Isso foi dele. Né? A ideia da camisa, de colocar a bandeira, tem quem goste, tem quem não goste, mas a ideia num todo foi muito legal. Não, eu não estou aqui fazendo campanha nenhuma para ninguém, até porque já passou a campanha política, mas... ele é um cara sensacional, sensacional. E uma coisa muito legal, pastor, porque a gente, querendo ou não, dava uma assessoria ali na parte pessoal dele também. Então, lá na casa dele, quando ele posta um vídeo lavando louça, as pessoas pensam, gente, isso é marketing, óbvio. Sim. Imagina, um governador do estado, um cara milionário vai lavar a louça. Pois ele lava. Pois ele tem uma faxineira somente 2 vezes na semana que ele paga com o dinheiro dele. Aquilo é real, aquilo não senão é ele já provou que ele é aquilo lá. Agora, olha só, você conhecendo ele tão bem, ele é um empresário muito bem sucedido, né? Ele tem redes de lojas, de postos, de gasolina e tudo mais. Quem é do interior sabe disso, quem é da capital talvez não, mas ele é uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa de mais idade, então um cara já maduro, né? Um excelente administrador, entrou, abriu mão do salário e tudo mais, um cara que quis realmente, eu acho que o Zema, ele é fruto das pessoas não se conformarem com o que acontecia na política, né? Ele é fruto disso, então... ele não precisava entrar na política, né? Ele não tem motivos para estar na política, porque a política te atrai muitas coisas ruins também. A política te atrai inimigos. Imagino, né, as lojas dele podem ter sofrido retaliação por ele ser governador, através de fiscalização, através de várias coisas. Acredito que isso pode ter acontecido, sim. Mas existe paralelo ao Zema, existe uma geração nova, e também ao Bolsonaro, ao Lula, a todo mundo que já estava na política há muitos anos, veio uma nova geração junto. Né? O jovem começou a se interessar pela política. Nós nunca tínhamos visto tantos jovens na política. Eu entrevistei ainda, quando vereador, no início da carreira dele como vereador, o Nicolas Ferreira, que eu já declaro aqui que é um menino que eu sou fã demais, não só fã, como admirador e apoiador dele como pessoa, porque ele prega também, e eu gosto muito dele mesmo. E acho que ele faz um trabalho fantástico, só que é um marketing diferente, completamente diferente desse que vocês fazem, dessa blindagem que às vezes vocês fizeram com o governador de alguma coisa, né? De deixá-lo ele sempre numa posição privilegiada. Então, o governador, por exemplo... as polêmicas que ele entrou na internet eram polêmicas para defender Minas, né? Era polêmicas sobre corrupção que estava acontecendo, né? E em contramão ou paralelo veio uma galerinha, que isso é ótimo, o jovem entrar para a política, eu acho que isso é um renovo muito importante, mas veio fazendo um marketing muito diferente, né? O que você tem para falar disso?
Então, primeiro a gente tem que entender que são posições diferentes, né? O governador, ele está ali ocupando um cargo executivo e o Nicolas um cargo legislativo. Então, é natural que quem esteja ocupando um cargo no legislativo seja mais fervoroso em defender as suas ideias, e defender o público que ele está ali representando. Diferente do executivo que está governando para a população, né? Então, ele tem que atender a todos, ele não tem que atender o partido A, B ou C. Né? A saúde tem que chegar para todos, a educação tem que chegar para todos. Então, eu acho que a primeira diferença é isso, o posicionamento dos dois. Mas eu acho também que, assim, guardadas as proporções, a forma que o Nicolas age e outros deputados, seja de esquerda, seja de direita ou de centro, uma coisa que me chama muita atenção no sistema político brasileiro, que aí eu não sei se você sabe como que funciona, e eu vou tentar explicar que seja de uma forma mais clara aqui para que todos entendam. O Nicolas teve lá 1,5 milhão de votos, foi assim um fenômeno, um sucesso, que não é todo dia que aparece uma pessoa assim, com essa força, né? Com essa mobilização, digamos assim. E aí a chapa do Nicolas, eu não sei te falar ao certo quantos números, mas só para a gente ter uma ideia. Porque cada cadeira que representa, o partido, ele faz, digamos assim, que nós precisamos de 50 votos para fazer uma cadeira. Então, se o partido na chapa teve 200 votos, a gente vai fazer 4 cadeiras. Que é o que eles chamam de quociente eleitoral. Exatamente. Então, o Nicolas, ele puxa com ele várias cadeiras junto, que às vezes ele teve 1,5 milhão, mas o deputado, o menor lá, né, a menor votação, teve 30 mil votos. Enquanto em outro partido, às vezes um deputado teve 100 mil votos e não conseguiu ser eleito porque o partido não fez o corte do número necessário. Então, assim, isso eu acho que no sistema político brasileiro é algo que a gente tem que ter uma atenção, porque às vezes uma pessoa que está muito melhor preparada deixou de estar lá nos representando com 100 mil votos, enquanto uma de 30, e que é um número expressivo, sem dúvida, assim, ele está representando uma parcela, mas que não é tão democrático, né? Então, assim, eu acho que a internet, ela nos dá voz, né? Gera uma exposição e você tem que sustentar aquilo. O Nicolas, ele é uma pessoa que ele tem um lado conservador muito bem posicionado. Então, ele consegue sustentar aquilo. Então, acho que a partir do momento que você trabalha a exposição da sua imagem, porque isso envolve a sua família, isso envolve os seus negócios, você tem que estar muito bem preparado para o hate que a gente fala na internet, Sim. né? Para perseguição, e que isso é natural hoje na internet, acontece. Mas eu sou muito a favor que a gente use a internet para trazer um debate democrático. Sim. Né? Eu acho que é importante, assim, até para você ter uma análise de informações daquilo que está acontecendo e você tirar a sua própria conclusão do que é melhor. Né? E a internet te traz essa possibilidade de você conseguir ter mais presença, principalmente no interior, que é uma realidade completamente diferente da nossa. Eu já fiz campanhas no interior, que é um outro mundo. Né? As pessoas, às vezes, no interior não têm a divisão partidária igual a gente tem aqui. Digamos assim, você chega... eu já fiz isso, assim, já vi isso. Você chega um candidato a prefeito empresário, com uma vertente completamente liberal, econômica e tal, e está filiado ao PT. Aí você pergunta assim, mas por que você está filiado ao PT? Porque o companheiro me chamou para estar nesse partido, e que às vezes assim, a ideia dele ali não tem nada a ver com o partido de esquerda. Então isso no interior funciona de uma forma completamente diferente da realidade que a gente tem aqui na capital e nos grandes centros. Correto. Interessante isso. Eu quero voltar agora ao início do programa, quando eu fiz uma brincadeira com você, falando que você tinha 19 anos, porque você tem cara de moça novinha ainda, né? Mas você já é mãe, foi mãe recentemente, né? E com um trabalho muito importante, você não só é uma pessoa que trabalhou muito, você trabalha em coisas importantes e relevantes, né? E você é uma mulher. Né? E você é uma mulher nova. Isso. Né? Porque quando eu li o seu currículo aqui, eu pensei, assim, vou entrevistar uma senhora de 59 anos, tá, né? Chega aqui uma moça. Como mulher e líder, você desde criança você já sabia, já sentia que você era líder nas brincadeiras, já era?
Já. Hoje, quando você chega, eu imagino que em muitas reuniões que você já deve ter chegado aí do governo, Sim. né, hoje você assessora o presidente da CEMIG, né? Isso. Além do seu escritório, do seu trabalho com seus clientes. Imagino que em muitas reuniões alguém deve perguntar assim, olha, cadê sua assessora? Ela vai chegar e você já está na mesa, né? Já está sentada, não, ela já chegou, é ela. Ah, mas é ela, né? Como mulher, com um aspecto de nova, né? E quando eu falo, por que eu estou falando um aspecto de nova? Porque quando você fala que uma pessoa é nova, uma pessoa que não tem experiência, né? Então, com esse aspecto de nova, você já enfrentou, assim, discriminação? Você já sentiu que alguém foi fazer uma reunião com você e depois já se esquivou, assim, porque você era mulher, porque você era mais nova? Você já sentiu isso? Já, várias vezes. Talvez até pelo fato de ser nova, mais do que pelo fato de ser mulher. Porque acho que hoje a gente tem conquistado um espaço e aí a gente tem que agradecer as mulheres que vieram antes, que estão aí, né, a cada dia conquistando mais esse espaço. Mas o fato de ser nova talvez chame mais a atenção das pessoas. E aí tem todo um contexto, né, pastor? Tem toda uma história, assim, de estudo, de entendimento, de chamado, de missão. Desde muito nova, eu sempre falei com grandes públicos, pela igreja, né? Meu irmão tem uma igreja aqui em Belo Horizonte, a Boas Novas. O senhor está convidado para ir lá nos visitar também. Ah, o pastor Pedro Daniel. Pastor Pedro Daniel. Isso, Conheço ele, minha esposa, inclusive, vai pregar lá esses dias. Ah, é legal. Encontrei com ele outro dia no restaurante. Ele já foi lá em casa também. Pessoa maravilhosa. Seu irmão é uma bênção. Ele é mesmo. E tô esperando ele aqui, viu, Pedro? Tô te esperando aqui, já te falei isso. Isso aí. Então, assim, eu falo que graças a Deus, pastor, eu fui criada num ambiente de tanta segurança e de tanto amor pelo meu pai, pelos meus irmãos, pela minha mãe, de reafirmar quem eu sou e quem eu sou em Cristo, que isso em qualquer ambiente que eu entre, eu sei do meu valor, eu sei porque eu estou ali, que é tudo fruto de muito trabalho. Eu não tenho político na minha família, eu não sou filha de pais ricos, é tudo com muito trabalho, com estudo. Meu pai sempre falou pra gente, se vocês querem mudar a realidade de vocês, é estudando, não tem outro caminho. Então, quando eu fui, ai, que legal, você morou fora do país, na Flórida. Sim, mas trabalhando para me manter. Meu pai me ajudou com uma coisa ou outra, mas eu estava ali ralando muito para conseguir estudar e ter uma ascensão na vida, né? Então, assim, graças a Deus, mesmo quando eu passo por situações assim, eu tenho certeza do meu valor e por que eu estou ali. Se eu estou ali é porque eu estou capacitada para estar respondendo, falando, liderando projetos. Sem dúvida, isso não te atinge, assim, você não se sente diminuído. Eu não entro nesse lugar de vitimismo. Ele fez isso comigo, a vida que segue. Acho que isso fala mais sobre a pessoa do que sobre mim. Sem dúvida. Né? Olha só, você trabalha com marketing, é cristã, é pró-vida, né? E hoje nós temos uma realidade muito forte no nosso país, que é o abuso sexual infantil. Sim. Sempre tivemos, né? Mas hoje em dia é muito difundido isso aí. E a gente acaba descobrindo tantas pessoas que foram abusadas agora com a internet, a pessoa depois de muitos anos conta, e os casos de abuso, quem trabalha na área, como eu tive a oportunidade de servir com, na época, o senador Magno Malta na CPI da pedofilia, os casos são coisas assim terríveis. E a internet está muito ligada a isso hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e do trabalho que você desenvolve também, e sobre essa área, sobre quais os cuidados que os pais têm que tomar na internet, como que descobrir se um filho está sendo assediado. Pastor, por uma vida, assim, eu tenho estudado muito sobre sexualidade e principalmente um tema que é tão tabu no meio cristão. Então, eu tenho referências como a missionária Andréa Vargas, que faz um trabalho fantástico nesse meio. Então, eu sempre me interessei por esse assunto, estudo. Foram anos atendendo mulheres, jovens, né? Que de cada 10 mulheres que eu atendia em aconselhamento, pelo menos 7 foram abusadas de alguma forma. E o abuso, ele não tem classe social. Né? O abuso muitas vezes acontece dentro da nossa própria casa, de algum familiar, de alguém que está ali na rotina do dia a dia e que tem acesso àquela criança. Então, com toda essa construção de anos de estudo sobre a sexualidade, quando eu estive envolvida com o setor público, e agora mais ainda, eu
eu coloquei isso como uma missão de conseguir fazer pontes para que esses projetos, porque hoje nós temos vários projetos que cuidam disso, que tratam dessa frente do abuso sexual infantil. Posso citar aqui o Instituto Mila, que faz um trabalho fantástico. E eu quis usar do meu conhecimento de entradas no setor público, né, de aonde acionar, em qual delegacia, assistente social, enfim, e fazendo uma conexão com esses projetos para que isso seja potencializado e chegue a informação a mais e mais famílias da necessidade dessa proteção, porque hoje o abusador ele entra em nossas casas, entra a todo tempo, essa geração é muito forte o TikTok, né? E aí a gente tem visto que eu não faço parte, isso já não está mais, assim. Quando eu era adolescente, criança, não existia. Então a gente tem visto meninas, crianças, cada vez mais dançando de uma forma sensual, né? A sexualidade delas sendo expostas ali de uma forma muito promíscua. Não, eu acho que eu digo até mais, se você me permite, assim, de uma forma pornográfica. Exato, exatamente. E que a todo tempo estão gerando conteúdo para vários pedófilos, para vários abusadores. Então, essa consciência tem que chegar nas famílias em estarem, sim, olhando o que seus filhos estão não só consumindo, mas gerando de conteúdo, né? Porque às vezes você pode não ver maldade e a sua filha está fazendo a dancinha da moda de shortinho e topzinho, mas tem uma rede que está se alimentando disso, né? E aí o desdobramento, a consequência disso, uma hora ela pode chegar de alguma forma que pode gerar até um abuso. Então, o cuidado tem que estar ali na rede que está envolvida. Porque isso vai alimentando, né? Vai alimentando, exatamente. Esse sistema maligno, terrível, que eu acho que nunca vai acabar, infelizmente, só vai piorar, só vai aumentar o número dos pedófilos e das pessoas que abusam de criança. Então, acho que o trabalho dos pais é proteger, é preservar, né? Educar filho, você sabe, dá trabalho. Né? Você tem que ter tempo, você tem que ter paciência, você tem que estar descansado. Geralmente, nós pais, muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente dá só o nosso resto para o nosso filho. É verdade. Né? A gente trabalha o dia todo, chega em casa cansado e você quer também ir para o telefone, então é mais fácil você deixar o filho lá no telefone, no videogame. Então, eu falo muito com os pais isso aí, olha, toma muito cuidado assim com quem que você deixa seu filho, quem que conversa com seu filho, o que o seu filho está gravando. Sabe uma coisa que me chama muita atenção, e eu queria muito falar disso aqui, até como um alerta também para você, pai, mãe. Eu vou em algumas festas infantil, mas eu estou falando festas assim, de crianças de 3 anos, que eu fico horrorizado. Eles contratam o DJ lá, o DJ, não estou botando a culpa nele não, ele não tem culpa nenhuma. Contratam um DJ para botar música. E as músicas que são tocadas numa festa de criança de 3 anos... são coisas assim que nenhum adulto deveria ouvir. Né? Coisas, igual eu estou dizendo, pornográficas mesmo, né? Insinuando sexo, criança dançando, insinuando posições sexuais. E as mães dançando também, achando bonito e filmando. E eu acho que aquilo ali é o inimigo que cega a pessoa, porque não é capaz. Como nós fomos cegados na década de 90, né, quando o Brasil cantava, vai sentando na boquinha da garrafa. É isso aí. É isso aí. E estava em todas as festas, em todo lugar. Será que a pessoa não parava para pensar, para analisar? Né? Todas as festas tinham essa brincadeira, tudo. Aí a gente pensa, é isso mesmo que você quer para a sua vida? É isso mesmo que você quer passar para os seus filhos? Esses são os valores que você quer passar para os seus filhos? Então, acho que festa infantil, né? O ECAD, que bate muito em cima quando tem festa, ele vai lá com todo o direito que ele tem de cobrar por tocar as músicas ali, obviamente para pagar os autores. Mas eu acho que tem tanta lei para as crianças aí, o ECA e tudo mais, devia ter isso também. Festa infantil, tem que ter o setlist de música. Quais são as músicas que vão ser tocadas? A gente tem que ter esse cuidado, essa atenção, né, pastor? Porque o contexto que a criança ela é inserida e tudo aquilo que ela está consumindo, aí engravida uma moça com 12, 13 anos e que hoje a gente vê a todo tempo, né? Meninas, assim, pré-adolescentes que são expostas à sexualidade dessa forma e a mãe fala...
Mas aonde que eu errei? Tá aí, nesse contexto que a criança foi criada, né? De ser exposta a todo tempo ao funk, a toda essa pornografia, da mesma forma, assim, que o que isso gera nos meninos, né? O vício em pornografia e que isso lá no casamento vai refletir, isso lá na frente vai refletir de alguma forma. E isso aí vai se tornando as meninas vítimas e os meninos potenciais abusadores no futuro, dúvida, né? sem dúvida. E as pessoas acham que isso só está na dark web, assim, e tal, numa internet escondida, mas não tá. E eu não vou falar aqui de maneira nenhuma para não incentivar ninguém e não ativar gatilho de ninguém, mas existem hashtags hoje que pedófilos entram e acha aquele videozinho assim, um vídeo de família, mas acha aquele vídeo ali com conotação pornográfica e ele coloca a hashtag ali para que os outros do grupo dele possam acessar também e assistir. E aí, quando você vai ver isso, é uma inocência, é uma criancinha dançando no aniversário dela. E aquilo ali estimula o pedófilo. Né? É igual eu tenho cuidado também, por exemplo. Eu posto muito nas redes sociais, eu sou muito ativa, a rotina do meu filho e tal. E é muito comum a gente ver mães postando, às vezes, o neném na hora do banho. Ai, que horário legal, vamos ali na hora do banho. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente não vê essa maldade, mas tem uma rede que se alimenta. Sim, totalmente. Meninas de 8 anos, 7 anos, assim, de biquíni, em piscina. Mãe tem que ter muito esse cuidado, porque ela está na inocência também, ela não tem noção né, do que existe dentro da internet, do que se fala de pedofilia, de consumo de material. Então, às vezes, inocentemente, você tira uma foto da sua filhinha de 8 anos lá na praia, de biquíni, de maiô, brincando. E às vezes essa foto sua está lá na Rússia agora. Está em sites pornográficos lá da Rússia. A velocidade que a internet hoje as coisas acontecem. Então nós temos que, é um papel nosso dos pais, né? Você que é pai, então talvez você nunca pensou nisso, porque eu já conversei com pessoas em festas, falei assim, cara, presta atenção nessa música. Olha o que essa música está falando. E a pessoa ficou chocada na hora. Eu já conversei com uma pessoa um dia que era uma das pessoas envolvidas na festa infantil, eu falei, cara, olha essa música tocando. Eu vou ler a letra para você. Eu abri a letra num site de letras, o Cifra Music, e comecei a ler para ele a letra. Ele não esperou terminar de ler, ele levantou da cadeira, foi no DJ e falou assim, cara, desliga agora essa música, coloca outras músicas, você vai tocar só música infantil. É isso mesmo. É isso mesmo. Do tanto que ele ficou chocado, né? Que eu não estou dando uma aqui de moralista, de defensor de nada disso não. Eu só estou falando assim que a pessoa ficou chocada quando ela leu, porque ela não presta atenção. Não tem esse discernimento, né? Não tem o discernimento. Agora, quando ela leu, ela falou assim, cara, que é isso, cara? Isso aqui tinha que ser proibido. Está disponível, tinha que ser um material assim que, para usar, tinha que provar que era adulto, né? Isso é terrível, terrível, terrível. Qual que é o trabalho que você tem desenvolvido nessa área hoje, que eu sei que você, além de todo o trabalho que você faz, depois um dia você vai voltar aqui para explicar como que você dá atenção para sua família, para o seu... É filho ou filha que nasceu? Filho, Daniel. É filho, Daniel. Para o seu filho que nasceu, é assessora do presidente da CEMIG, tem a sua empresa, é um escritório que você tem de marketing, né, que atende empresários e tudo mais, mudando a imagem de pessoas na internet, e ainda consegue dar atenção ao terceiro setor. Né? Um dia você vai voltar aqui para falar como é que você consegue. Mas hoje, no terceiro setor, qual o trabalho que você desenvolve nessa área? Então, como eu disse, pelo o meu conhecimento da máquina pública, eu achei, Deus colocou isso como uma missão no meu coração, né? E isso veio muito forte depois da maternidade. Que eu falava assim, eu comecei a refletir, eu falei, eu preciso trazer esse conhecimento, essa informação para mais famílias. Porque, como a gente falou aqui, às vezes esse conteúdo entra na nossa casa de uma forma muito sutil e às vezes a gente não tem esse discernimento. Então, quanto mais a gente conseguir divulgar e informar as famílias, mais a gente vai estar protegendo as nossas crianças. Então, a forma que eu consegui de estar otimizando e intensificando esse trabalho foi fazendo a ligação do terceiro setor
setor com a máquina pública, porque através da máquina pública a gente consegue potencializar através da imprensa, através de eventos, através de projetos, chegando em comunidades, chegando em escolas, né? Então eu tenho feito essa conexão do terceiro setor com a máquina pública para a gente conseguir dar um suporte, uma instrução melhor para esses projetos. Porque também, pastor, acontece assim, vem muitos projetos com muita boa intenção, mas que às vezes não tem uma estrutura, que às vezes... Não é viável. Exatamente. A intenção é ótima, o projeto é maravilhoso, mas que precisa de uma organização melhor, de uma governança melhor, digamos assim. Então, a gente consegue conectar, através de uma rede solidária, projetos, né? Ontem mesmo eu estive conhecendo um projeto Pró-Vida, né? Que eles direcionam mulheres que vão no Google falando como abortar. Aí aparece lá uma isca para ela cadastrar os seus dados e aí essa instituição entra em contato e faz todo um trabalho para tentar que aquela mulher não aborte e ainda dê para ela um suporte no pós-gestação, que esteja encaminhando para a adoção, que esteja ali vendo a necessidade daquela mulher, né? Então, basicamente é isso. A minha atuação hoje é entendendo e mapeando esses projetos e conseguindo fazer conexões, que seja projetos entre projetos para que um aprenda com o outro, ali a deficiência que eles têm, ou que seja quando tiver um projeto mais estruturado, encaminhando para o governo de qual forma o governo pode ajudar aquele projeto. Correto, fantástico. Já é um trabalho muito, muito interessante, né? Sem dúvida. Tem um trabalho em Belo Horizonte de umas moças também que elas chegaram à conclusão assim, olha, a gente quer muito ajudar em creche. E aí elas foram ajudar uma creche. Aí chegaram lá, elas viram que a creche, assim, tinha de tudo. Só não tinha organização e administração. É muito comum isso. Então, ao invés delas conseguirem doações para a creche, elas disponibilizaram o tempo delas em ajudar a administrar a creche. Né? E um dos grandes problemas resolvidos é uma creche que recebe crianças de passagem, assim, foi tomada de uma mãe na rua que estava drogada, de uma briga de casal, de uma coisa assim, vai para ali até resolver o que vai acontecer. Então, são crianças que ficam pouco tempo. Mas o maior problema que eles tinham na época era da cozinheira, que todo mundo era voluntário. Então, tinha um dia que a cozinheira chegava meio-dia, tinha dia que chegava 2 horas, tinha dia que não tinha ninguém né, para cozinhar para as crianças, e a pessoa que estava lá não sabia fazer comida direito e tal. Então, elas organizaram lá, fizeram daquele dinheiro que entrava, que ficava comprando brinquedo, comprando coisa. Falaram, não, vamos contratar, registrar uma cozinheira na carteira. Ela tem hora de chegar, hora de sair. É exatamente Pronto, isso. e resolveram um problemaço, assim, do lugar. E ficou leve para todos os outros que ajudavam, que puderam se colocar o tempo em outras coisas, né? Então, muito interessante esse assunto. Você está de parabéns, viu, pelo trabalho que você desenvolve, Carol. Isso é fantástico, essa questão do terceiro setor. Agora, voltando a falar de marketing, né, a igreja, durante um tempo, ela sempre demonizou muito as coisas. E eu não estou aqui falando mal de igreja de maneira nenhuma. Sou pastor com muito orgulho, uma missão que Deus me deu na Igreja Batista da Lagoinha. Amo igreja, amo o ambiente da igreja. Não acho que igreja fere ninguém, quem fere são as pessoas. Mas a igreja, ela sempre demonizou tudo, talvez na tentativa de proteger os membros, né? Então, ao invés de falar assim, o que pode, o que não pode assistir na televisão, acharam melhor falar, não assistam televisão, né? Ao invés de falar assim, olha, que música que você pode ouvir secular e qual que você não pode ouvir, não dava para explicar isso no púlpito, então era melhor falar assim, ó, não escuta, não escuta, do demônio. Escuta isso aqui, né? Tinha um monte de coisa do demônio e tudo mais. Bom, enfim, chegou a época do marketing. No início, ainda algumas igrejas mais tradicionais tentaram demonizar isso, mas chegou uma hora que não teve jeito. A igreja entendeu que se ela não tivesse no marketing da internet, ela não existiria mais, né? E isso fazia parte realmente do evangelismo, da expansão do reino, né? E tudo mais. Como que você vê hoje esse trabalho das igrejas? Você acha que as igrejas
elas conseguiram realmente avançar nisso. O seu irmão, por exemplo, faz um trabalho fantástico de marketing na internet. Né? Não sei se você ajuda ele, você que ajuda ele? Não. Não? Ele mesmo. Ele tem uma equipe própria. Ele próprio, ele tem a equipe dele própria. Ele faz um trabalho fantástico, assim, ele até me inspira muito nisso aí. É muito bom. Mas vamos botar que ele é um caso à parte que realmente... Ele é um comunicador nato, né, o Pedro? Ele é bem diferenciado, assim, no que ele faz. Nem todas as igrejas conseguem fazer aquilo ali. Mas, em geral, né, como que você acha que anda o marketing nas igrejas? Você acha que elas estão se comunicando bem? O que você tem para falar? Pastor Fábio, eu acho que é assim, extremamente necessário as igrejas se adequarem à nova realidade, porque qual que é a nossa maior função hoje através do Evangelho? Conquistar almas, atingir pessoas, né? E eu costumo dizer que a Lagoinha é até pioneira nessa visão, e eu amo a visão da Lagoinha, amo a vida do pastor Márcio, porque ele está sempre à frente da geração dele, eu acho isso fantástico, porque... a Lagoinha, através da Rede Super, sempre entrou em vários lugares que, às vezes, um pastor não conseguia entrar e estar presente, seja em leitos de hospitais, né, nas casas das pessoas. Então, isso é fantástico. E hoje, isso tem mudado. A televisão, ela ainda comunica muito, mas a internet também é muito presente. Então, se a nossa intenção é alcançar almas, alcançar vidas, a internet é o melhor meio da gente conseguir alcançar isso de uma forma rápida e com mais abrangência. Então, assim, eu sou a favor que todas as igrejas devem ter um setor de marketing e investir nisso. Investir numa estética boa, investir em ferramentas boas, terem uma verba disponível para isso, para esse investimento, porque o retorno que isso dá de visibilidade, às vezes você está preso no trânsito, você não conseguiu ir ao culto, você não conseguiu estar presente, mas você está ali ouvindo uma pregação que está sendo transmitida pelo YouTube, né? Então, é o evangelho entrando, é o evangelho avançando, é o evangelho chegando nas casas, nas pessoas. Quantos testemunhos de conversão a gente tem através de mídias, através, né, da palavra que chegou através das redes sociais. Então, hoje não tem como a gente fugir disso. Se você quer viver num mundo fora da rede social, você tem que mudar de planeta, porque, né, dentro da nossa realidade... Elon Musk já está tentando fazer esse trabalho. Pois é, dentro da nossa realidade, aonde os jovens estão? Na internet, né? Então, assim, e além de estar presente, é diversificar a forma de comunicar. Como que eu vou gerar um conteúdo evangelístico para o TikTok? Né? Então, são os desafios que vão aparecendo e que essa moçada sabe captar e fazer muito bem. Então, quanto mais liberdade a gente dá, e isso gera um envolvimento e um pertencimento dos jovens à igreja, né? Porque os jovens gostam de fazer ação, de filmar, de estar ali falando. Então, eu acho que é extremamente necessário. Vamos deixar até... Nós temos aqui, infelizmente, minutos para encerrar e você... Uma pessoa que com o seu currículo, a gente poderia ficar mais um programa aqui conversando. E eu até já te convido para a gente voltar aqui para falar de outros assuntos específicos. E a gente vai deixar essa mensagem, então, para os pastores né, de igrejas que ainda tentam segurar um pouco essa internet. Libera esses jovens para fazer marketing na internet, chama os jovens. Vamos chamar a moçada para trabalhar, para gerar conteúdo evangelístico. Às vezes eu falo assim, ó, videomaker, né? Eu brinco, né? Eu brinco. Aqui os meninos são maravilhosos, todo mundo é videomaker. Eu brinco assim, ó, se o videomaker tiver 17 anos, ele já passou, já tá velho. É igual jogador de futebol, ele tem que ter de 16 para baixo, né? Então a igreja investir nesses jovens, abrir mesmo para eles, comprar um material, incentivar, porque o jovem é muito criativo. E ele aprende muito rápido, né? O que está funcionando nas redes sociais. E se o diabo está aqui na rede social usando TikTok, Spotify e Instagram e um monte de coisa para erotizar, para sexualizar, para banalizar, para escarnecer das coisas de Deus, vamos usar também para fazer o contrário, né? Para expandir o evangelho e alcançar mais pessoas. Exatamente, é isso mesmo. Querida, quem quiser entrar em contato com você, entra pelo seu Instagram. Isso, @carolina.abreu. Ok. Está aqui na tela, quem está nos assistindo agora, está aqui embaixo, aqui, ó, carolina.abreu. Você entra em contato com ela, você que é empresário, você que tem ou então você tem uma empresa que quer potencializar as suas coisas, ou quem sabe nas próximas eleições você quer se candidatar,
e você vai ter uma aqui, não vou chamar ela de marqueteira, vou chamar ela de especialista em marketing e com um currículo de sucesso. Já grava o nome dela aí, já começa a segui-la, porque se você vai ser um candidato aqui em Minas, talvez você vai precisar dela, quem sabe o seu perfil passe no crivo da empresa dela para que ela te assessore. Tá certo, tá bom? pastor. Olha, quero te agradecer, que Deus abençoe a sua Amém. vida, a sua família, o seu lar. Amém. Foi muito edificante, tenho certeza, para mim foi e tenho certeza que foi para os telespectadores também. Muito obrigada pelo carinho, foi uma delícia estar aqui, a conversa leve, falando de coisa boa, falando, né, da força que nós mulheres temos. E é sempre importante, eu sempre gosto de falar isso, né, pastor, que a mulher, ela tem um potencial que ela pode chegar e ocupar o lugar que ela quiser. Né? Então, assim, a partir do momento que Deus coloca um desejo em nosso coração, Ele é fiel em suprir o caminhar, Ele é fiel em suprir esse processo. E isso sempre foi muito certo na minha vida, né? Desde muito nova, quando eu entreguei minha vida a Cristo e Ele derramou séries de promessas sobre a minha vida, eu falei, Senhor, eis-me aqui e me capacite no processo. Que eu quero ser usada, seja na política, seja no meio executivo, mas eu quero ir além das 4 paredes da igreja, eu não quero estar pescando em aquário, eu quero fazer a diferença onde o impacto seja em vidas de uma forma muito maior. Então, nós mulheres somos capazes de ocupar esses espaços e é um caminho difícil, assim como para todo mundo. Mas com estudo, com trabalho, com persistência, ética, transparência e respeito, a gente chega lá. Fantástico, eu ainda estou no caminho. Não, tem com muita certeza, coisa tem muita ainda coisa para acontecer. Carol, obrigado mesmo, viu, Obrigada, pela sua presença. Te agradeço muito e agradeço também a você que esteve aqui na Rede Super de televisão com a gente até agora, ouvindo essa conversa aqui super edificante. Esteja aqui com a gente sempre, porque aqui na Rede Super tem muito mais. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa e a sua família.